Olá, galerinha angelical. Não, já apaga o link de cara logo na segunda-feira. Fala que a gente vai começar às 14h14 sharp. Daí eu olho no relógio. Eu ainda tô procurando o livro nas malas, que eu cheguei do lago. E aí já são 14h17. Então já miquei logo no primeiro dia. Então estamos aqui, começando a nossa segunda-feira, a nossa jornada de 41 dias do plano da prosperidade. E hoje a gente vai falar sobre a frase 12. A gente vai ter o Paulo. Vamos ver se ele já está aqui. Então, Paulo, entra aí, me pede. Me chama, me chama. E a gente vai falar a frase número 12. A frase número 12 você já ouviu 10 dias atrás. 10 dias atrás? Não, né? 10 dias atrás. Que é a frase número 2. É a mesma, mas a gente tem uns comentários muito legais para vocês adicionarem e o plano ficar mais divertido, mais legal. E o Paulo já avisou que hoje ele tem muita coisa legal para falar pra gente. Vamos ver. Hoje ele é o Paulão. O que o Paulão... Hoje ele é o Paulão, então o Paulão hoje vai falar pra gente. Hoje a gente não tem lambança de internet. Ó, que rápido! Graças a Deus. Eu voltei do lago, então não tem mais lambança de internet. Não vai ter mais atraso, não vai ter mais problemas. E aí, como é que tá, Paulo? Como foi de fim de semana? Foi corrida. Foi corrida movimentada e, nossa, fiquei totalmente quebrado. Corpo, principalmente corpo, é sério, verdade. Minha perna tá doendo até hoje. Andei muito na sexta. É que você tava jogando Porque, futebol, né? Clima de Copa. é, eu fui jogar a seleção de algum país aí. Não vou dizer qual para não me colocar em problemas. Aliás, falando em Copa, eu posso já Ah, dar um insight? Ia deixar esse insight para outro dia, mas já que você manda falou em ver. Copa, É, todo mundo pensa que futebol é só, são só 22 pessoas correndo atrás de uma bola. Não são. Hum. Existe, existe uma crença. Eu falei que eu fiz o parte Perlim Pim Pim, então eu tô Existe, ouvindo, mas eu tô ouvindo. Eu posso fazer várias existe coisas ao uma mesmo tempo. crença no futebol, as pessoas, principalmente na narração brasileira, não sei na cobertura dos outros países, que alguns jornalistas eles dizem o seguinte: time que não faz gol leva. E 99% dos casos isso acaba sendo verdade. E aí, outro dia assistindo uma partida, me veio isso na cabeça, porque acaba criando uma expectativa, uma confiança, uma realidade. Os jogadores, os torcedores, a comissão, os jornalistas, todo mundo acaba criando na sua mente coletiva que time que ataca muito, só que não faz gol, acaba levando. E isso acaba atraindo justamente situações em que times que estavam jogando muito bem acabam perdendo a partida, porque eles têm isso na mente. Se eu não fizer o gol, eu posso atacar, 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 eu vou levar. Então, qual que é a diferença entre isso e qualquer outra área da nossa vida? Nenhuma, porque a gente acabou criando, no caso no futebol, um pensamento limitante, um pensamento em que toda vez que eu atacar, atacar, atacar e não conseguir fazer o gol, eu vou levar um. E isso, pela lei da atração, se eu estou acreditando nisso, eu vou atrair isso para mim. É verdade, é verdade. Tudo aquilo que a gente fica com aquelas ideias encalhadas na gente, na nossa cabeça, que a gente não consegue tirar, a gente acaba atraindo aquilo. O que a gente mais escuta, você pode reparar, é a pessoa fala, nossa, aquilo que eu temia aconteceu. Sempre é assim, a gente fica tão Exatamente. encanado naquilo, eu temia tanto, porque a gente acaba atraindo aquilo pra gente. Porque era uma das coisas que eu ia falar hoje, essa frase, é que a nossa cabeça, ela funciona com pictures, com fotos. Então, se você está trabalhando com o universo, com a lei da atração, com orações, com o que foi que você está trabalhando, toma cuidado para pensar em figuras. Por exemplo, eu não posso chegar e falar assim, anjos, eu quero quitar minhas dívidas. Você tem que pedir para você ter dinheiro mais que suficiente, igual que eu falei ontem, dinheiro de sobra para pagar sempre em dia suas contas, para pagar meses adiantados suas contas. Então pensa dessa forma. E foi legal que eu estava pensando em falar isso. Aí a Flávia me mandou um texto
que ela falou assim, eu não sei, eu vi essa frase hoje eu lembrei de você. E o que ela disse foi, que tal focar na palavra esperança, trocar a palavra esperança pela confiança. Então isso também é outro foco das palavras que a gente está usando. E eu também queria comentar que a nossa cabeça, a nossa mente, ela não tem senso de humor e ela também não entende a palavra não, justamente por ser figuras. Então você não pode falar assim, não demora para voltar, não demora para ligar. Não vai esquecer isso. Você fala, lembre-se disso, por favor, volte logo. Porque isso é como a sua mente trabalha. E é assim que você está usando a sua energia divina. Porque a nossa mente, se você não fizer nada, se só ficar deitado sem fazer nada, sem pensar nada, a energia divina, ela está fazendo abundância para você. Ela está trazendo o Pod per Living Thing, ela está manifestando abundância em todos os lugares, mesmo se você não está notando. Mas o problema é que a nossa mente, a gente, com essa negatividade, essas ideias errôneas, a gente está usando e focando aquela energia em coisas ruins. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado onde que a gente está depositando essa vibe aí. Não, é exatamente isso. E engraçado que ontem você falou da questão de que você usou a consciência de ter mais tempo de sobra para poder pegar um voo. E isso exatamente aconteceu, inspirado do que você já tinha compartilhado em outro momento, que foi essa história. Eu tinha também usado isso no ano passado, porque eu demorei 3 horas e meia para chegar no aeroporto, uma vez que estava um trânsito enorme. A hora que eu pisei no aeroporto, estava iniciando, pelo menos previsto, o horário de embarque. Aí a primeira coisa que eu falei é o seguinte: Deus, segura este avião. Por quê? Porque eu nunca perdi um avião, né? Aí eu falei para mim mesmo, isso vai continuar exatamente da mesma maneira, sempre pegando todos os voos, tudo. A hora, só sei que tudo, pessoas para ajudar, placas, tudo, até aeroporto, até o trânsito sem ninguém praticamente, para eu chegar no horário certo de conseguir embarcar, aconteceu. E tem mais um detalhe: a hora que eu cheguei, nem o avião ainda tinha chego no aeroporto. Então ele literalmente segurou o avião. Esse livro que eu comentei ontem, da Doreen, ela comenta que a energia de manifestar dinheiro é muito parecida com a energia de tempo, porque a gente também acha que o tempo é limitado, mas na verdade o tempo só existe aqui, não existe no outro plano, como o Paulo também já comentou em outros lives. E na verdade, se a gente não fica olhando no relógio para não trazer para a realidade física aquele horário, tem pessoas, eu já escrevi muito sobre isso também lá na revista Mística, que dá para você segurar o tempo, com certeza, porque às vezes você jura que passaram horas e quando você vê passou 15 minutos, que foi o que aconteceu esse dia que eu tava num trânsito, igual o Paulo falou, 2 horas, eu tenho certeza que passou umas 2 horas, gente, na Marginal, todo mundo ligando, o marido ligando, você vai perder o voo, você não vai voltar pra casa, todo mundo berrando comigo, demorei demais, aí eu só falei, o arcanjo que eu uso para esse tipo de coisa é o Metatron, porque ele faz um time warp pra gente, então eu já me Metatron, me ajuda a pegar esse voo, a chegar com tempo de sobra lá no portão de embarque. E não olhei mais no relógio, não pensei mais nisso, mandei todo mundo parar de me botar dúvida, e a gente só foi indo, só fomos fazendo as coisas. No trabalho também, se você tem um pile de coisa para fazer, você acha que não vai dar tempo, Metatron sempre fala assim, faz uma coisa de cada vez. Você tem tempo suficiente para fazer tudo que você tem para fazer e tempo de sobra ainda para você se divertir e relaxar. Então eu fico com isso. Uma vez até imprimi, eu fiz um cartãozinho com essas frases dele, deixei lá na parede do escritório. Então você vai fazendo uma coisa de cada vez, quando você vê só passou 1 hora e você acha que já foi uma tarde inteira e você conseguiu fazer tudo que você tinha para fazer. Então se você consegue brincar com o tempo, você consegue brincar com a manifestação do dinheiro também, porque é muito similar o tipo de manifestação. A gente tem a crença limitante de não ter o tempo, mas existe, na verdade, tempo de sobra. Tem Não, mais essa alguma é uma. colocação antes da frase do dia? Sim, duas. Uma, que você falou sobre a questão da abundância, as pessoas colocarem muito pro dinheiro, na verdade, é uma própria limitação da abundância. A própria limitação, se a gente parar para pensar, da atividade de Deus, da atividade divina. Por quê? Porque a abundância é
tempo, abundância é saúde, abundância é amor, abundância é tudo aquilo que é vida, entendeu? Não é só dinheiro. Dinheiro é apenas uma das facetas materiais da abundância. Não é tudo e não significa somente isso. Primeiro. Segundo, quando você diz muito certo que se criou uma crença que não existe tempo, é batata. Quando as pessoas falam o seguinte, a gente tinha que ter mais que 24 horas para poder viver. Não ia adiantar nada ter 48 horas, 36. Porque se a gente não muda a nossa crença que a gente tem mais tempo do que o suficiente para fazer as coisas, não vai mudar. A gente pode ter 126 horas no dia que a gente vai continuar sentindo que existe falta de tempo. Então é a consciência, aquilo que a gente acredita. Mais do que acreditar, é sentir. É verdade. Totalmente verdade. Tanto que a maioria das pessoas deprimidas são ricas. Você já viu isso? Os suicídios, que a maior parte... porque eles percebem agora que eu tenho tudo, que foi o que me deu aquele chacoalhão, que daí me botou no meu propósito, que quando eu tava com tudo, de repente eu tava com a casa que eu queria, o trabalho que eu queria, o marido que eu queria, tudo que eu queria, o carro que eu queria, tudo dos meus sonhos tinha acontecido. Aí eu falei, e agora? Aí eu comecei a chorar desesperadamente, e na época eu canalizava muito o Mestre Germain, e eu falei, Mestre Germain, me ajuda, que eu tô muito infeliz, me mostra o meu propósito. E era um domingo. E daí eu vi um monte de chama violeta saindo ali de um quarto lá, vazio que a gente tinha. E daí ele falou, abre a porta e pega o teu pacote. Foi só isso que ele falou. E aí eu falei, ué, de domingo, que pacote? Eu não pedi nada. Daí eu abri, tinha um pacote ali, que era uma promoção da Hay House, e tinha o baralho dos arcanjos da Doreen. Assim que eu conhecia a Doreen, era alguma coisa da Hay House, lá uma promoção, alguma coisa, daí veio uns CDs dela, de anjo, não sei o quê. Aí eu amei aquilo tanto, comecei a ler tudo sobre isso, e aí o Cristal Angel acabou brotando, e isso me realizou, foi isso que me realizou. E aí eu falo pra vocês, se vocês estão no seu propósito, se você tá feliz no seu propósito, você tá fazendo uma coisa que você ama muito, mesmo que não seja período integral, mesmo que você fale, não sei se no meu propósito eu posso fazer dinheiro suficiente, não tem problema. Eu ficava no escritório um tempo eu ficava no escritório. Começou a fluir tanto que eu acabei saindo. Hoje em dia, vocês sabem, eu vou lá, tipo, 1 ou 2 vezes por semana só no escritório, porque o Cristal Angel ocupa todo o meu tempo. Então, o universo vai fluindo e o dinheiro vai vindo com seu propósito. Quando você vê, porque você está brincando, você não está fazendo por dinheiro. Então, o seu foco não está em ficar rico, o seu foco não está nisso. E, principalmente, se o seu propósito é com a espiritualidade, toma cuidado com isso, porque se o seu foco está no dinheiro, as coisas vão travar. Que a gente fala às vezes que fica um chupinzando o outro, não flui, porque a sua prosperidade está na sua criatividade, tá quando você está conectado, você vai trazer suas ideias, né? A gente sabe que canal de Google tá cheio por aí, e não é isso que prospera, é a sua própria criatividade, a sua conexão com o divino. Vamos para a frase do dia. Perfeito. Adoro essa frase, por sinal. Essa segunda? Então vamos começar, que eu botei porte pelo Pimpim, então vocês têm o toque em Midas hoje. A partir de ontem. Eu sei que era assim. Tá lindo. Eu elevo a minha mente e o meu coração para estar consciente, para compreender e saber que a presença divina eu sou é a fonte e a substância de todos os meus bens. É curta, mas tem muita coisa. Como eu falei, hoje vocês vão sentir algo totalmente diferente para desenvolver escrevendo sobre essa frase. Eu elevo a minha mente e o meu coração. Então não adianta estar só aqui, não aqui, ou só aqui, aqui. Você tem que trazer nos seus sentimentos também. Para estar consciente, compreender e saber. Então tem que vir lá de dentro, não basta você saber só com a sua mente consciente. Que a divina presença eu sou é a fonte e a substância de todos os meus bens. Como a gente já repetiu aqui 1000 vezes, eu sou significa o quê? Quando Moisés, o Matusalém, né, Paulo? Quando Moisés foi lá no Monte Sinai, perguntou para Deus qual é o seu nome, ele falou, eu sou o eu sou. Ele disse que ele não somente criou a gente, mas ele é a criação dele. E tudo que está aqui do Deus onipresente é Deus. E você também.
você também é. Então não tem como você estar com falta de nada. Você não tem falta de nada. É só um sonho. Então acorda aí, gente. Acorda pro Limpim. Não, isso é perfeito, porque na verdade você vê como as coisas se encaixam, né? Hoje eu acordei e não sei o que aconteceu comigo, não sei, eu devo ter dormido no céu, alguma coisa assim, porque eu Dormiu no céu. Eu acordei inspirado hoje. E você vê que é engraçado. Eu liguei a televisão, comecei a trocar, zapear de canal, e aí aí acabei, por motivos adversos, colocando no canal e tava falando de Deepak Chopra depois. Não foi bem no início, foi depois. E aí ele falou uma frase bem interessante, que é, a partir do momento que a gente toma a verdadeira consciência da natureza do universo, a gente começa a ser livres, a ter realmente o exercício do nosso livre-arbítrio. E é bem interessante porque depois acabei achando um artigo dele, que ele fala o seguinte: por que você e o universo são apenas um? Não existe separação. E aí, se eu puder ler rapidinho, ele cita algumas razões, dentre as quais o universo que a gente vive é uma construção humana, incluindo tudo que há nele. Todas as atividades, elas ocorrem na consciência. Se você quer apontar para onde as estrelas estão, você não precisa de localização física, porque a consciência não é algo. Para entender nossa verdadeira participação no universo, nós precisamos nos despertar cada vez mais para podermos transformar nossa mente em matéria e a matéria em nossa mente. E isso é muito legal de ver essa percepção, porque lá em 1922, praticamente há 100 anos, dois acadêmicos, dois professores da Universidade de Colômbia, eles escreveram um artigo que eu achei aqui, que é bem legal, que é o seguinte: o título dele já diz tudo sobre como Deus é a manifestação, a substância de todo o universo. São as invenções inevitáveis? Por quê? Eles listaram praticamente 200 invenções que ocorreram ao mesmo tempo. Como, por exemplo, avião pelos irmãos Wright ou por Santos Dumont. O que isso significa? E também tem um rapaz na França também que inventou avião na mesma época. Entendeu? Então, o que significa? O universo está emanando e mandando as informações, tudo para suprir, tudo que a gente precisa. Tudo, a todo instante. A partir do momento que ou outra pessoa se conecta e naquele momento ela tem aquela ideia e aquilo faz a humanidade avançar. Se isso ocorre, e isso não faz ninguém ser mais gênio ou menos gênio do que um ou outro. Apenas ele esteve num estado de consciência em que ele se entendeu como sendo um com o universo. Às vezes ele nem percebeu isso mentalmente, mas ele esteve. Se isso ocorre com pessoas que fizeram a diferença, quanto mais ocorre com a gente, entendeu? Por causa que não existe separação. Então, todos temos essa capacidade. Então, todos temos essa mesma habilidade, essa mesma conexão, esse mesmo elo. Um elo que não dá para quebrar. Mesmo se a gente quisesse quebrar, separar, a gente não conseguiria. A gente pode ajustar o quanto a gente recebe, né? A gente pode ajustar como se fosse uma frequência de rádio o quanto que a gente recebe, né? Mas separar e quebrar essa frequência a gente jamais consegue. Amém. Então, adorei. Olha, muito importante. Você tem que assistir isso que o Paulo falou 50 mil vezes, porque foi muito importante. Enquanto o Paulo falava, voou uma cartinha, por isso que eu olhei para o chão. Coincidentemente, uma cartinha de uma fada. Ela voou porque o ar-condicionado ele liga e desliga. Daí voou a cartinha no chão, eu peguei. E o que ela está falando assim é que esteja aberto para ser amável com você mesmo, porque você merece todo o amor. E de amor é tudo, é abundância divina, é amor também, é que fofo. E é justamente uma fada e eu tô aqui, ó. As fadinhas então encarnadas aqui hoje.
Perfeito. Então é isso, Amorex. Amanhã a gente vai voltar no 13º dia do Plano da Prosperidade. Escreve lá no blog, planoprosperidade.blogspot.com. Já avisei o pessoal, mas eles ainda estão perguntando. Se você não está conseguindo abrir as frases no seu celular ou iPad, desce aí embaixo da página, você vai descer 10 posts. Embaixo está escrito visualizar versão para web. Então é como se você estivesse no computador, porque no computador sempre abre. Então clica lá a versão de web e você vai conseguir abrir as frases, você vai conseguir comentar, vai conseguir fazer tudo como se você estivesse no computador. Então tá bom, vou postar hoje todos os vídeos antigos que eu não consegui postar no YouTube. Hoje eu coloco, todos vão estar lá. Eu já coloquei alguns, os outros eu não consegui porque o lago estava ruim de internet. Mas amanhã a gente volta e agora a gente tá aqui, não tem mais lambança. Então até amanhã e Angel Angel Blessing! Things.